Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao Gastro Talks. Meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Estela Marini. E hoje a gente vai falar de um tema sugerido pela Estela. Celular e saúde intestinal. Influencia? Estelinha, por que tu quis falar sobre isso hoje? Candice, não é novidade aqui que eu fui mudando nos últimos anos o meu tempo de consulta para ter mais atenção para os pacientes. Justamente ao ter clareza de todos os fatores que estão envolvidos na saúde intestinal, eu entendi que aquele modelo de consulta normal, em que o paciente traz a queixa, ele nos conta a história de uma forma nem sempre detalhada, em função do tempo da consulta, e traz informações muito básicas, do tipo, histórico de cirurgia, medicamentos que usa, os exames que já fez no passado. Claro que essas informações elas são importantes, mas eu fui entendendo que não era suficiente para chegar na origem, na causa do sintoma. E mais ou menos ali pela época da pandemia, foi uma época onde nós espaçamos mais as consultas, eu fui percebendo que à medida em que eu tinha mais tempo, eu conseguia conversar sobre fatores essenciais para a saúde intestinal, como a alimentação, o sono, como é que estava a vida, o impacto do estresse naquele sintoma, se quando se sentia mais estressado, o intestino ele tinha essa tendência à diarreia, quando a queixa era diarreia, como é que estava a atividade física. E aí eu fui, à medida em que eu fui conversando sobre esses temas, um dado foi chamando a atenção, que era o comer rápido, né? Então, grande parte dos meus pacientes, quando eu questionava sobre alimentação, eu perguntava, né? Eu pergunto, porque cada vez mais. Isso é algo que todos os dias eu converso com os meus pacientes. Então, sobre os hábitos alimentares e como é que está a velocidade, está mastigando rápido, está comendo devagar, como é que está? E grande parte das vezes os pacientes me relatam que eles comem muito rápido e que alguns já perceberam e outros nem acham que isso seja um problema. E aí, curiosa que sou, comecei a tentar entender, mas por que comer tão rápido assim? E aí eu comecei a perguntar, a questionar sobre o uso do celular durante as refeições. E para minha surpresa, eu ainda não tenho esses dados tabulados, mas é a maior parte dos pacientes me trouxe, né, na consulta que comia rápido com o celular. E aí, quando eu comecei a me dar conta que o celular estava na mesa, o celular no banheiro, quando vai no banheiro, leva o celular também. E na hora de dormir, como é que tá o sono? Tá muito ruim. E usa o celular antes de dormir também. Eu comecei a ficar mais atenta, comecei a conversar com os pacientes e explicar os malefícios desse hábito. E aí, não só passei, então, a trazer essa informação para consulta, quanto também comecei a trabalhar no programa que eu faço, né, para ajudar as pessoas a mudar hábito, estilo de vida. Eu realmente, de uma forma muito... Claro, uma coisa é a gente saber que aquele hábito não é bom, outra coisa é conseguir mudar. Então, no programa eu auxilio os pacientes, eu digo, né, eu sou o guia, o GPS, para ajudar na mudança de hábito. E o que eu comecei a perceber nesse 1 ano e meio trabalhando nesse formato? Os pacientes, à medida em que eu consigo ajudar eles a não estar mais com o celular no momento da refeição, não estar mais com o celular na hora de dormir, não estar mais com o celular no banheiro, os sintomas digestivos, eles começam a se tornar cada vez menos frequentes. E eu comecei a pensar, poxa, mas não pode ser só ao acaso, porque isso aconteceu com 1, com 2, com 3, com 4, né? Hoje eu tenho mais de 80 pacientes tratados e é muito, e eles começam a se dar conta, doutora, o quanto o uso do celular nesses momentos estava atrapalhando o meu sistema digestivo, especialmente a minha saúde intestinal, mas também dificultando aquela sensação de bem-estar depois da refeição, né? Já que nós sabemos que a mastigação, não comer muito rápido, acaba muitas vezes levando aquele sintoma do estufamento. Mas Então tu não foi acha que isso. também que tu reduzindo o celular, assim,
Tu não diminui a ansiedade dos pacientes, Muito! né? Nós já conversamos aqui do quanto, para que nós tenhamos boa digestão, é fundamental que o sistema nervoso parasimpático, que é o modo Isso. calma, esteja ativado. E à medida em que nós estamos usando as telas, em momentos onde nós deveremos estar com o parasimpático ativado, a gente faz o contrário. A gente ativa o modo atenção, que Uhum, nada mais isso. é do que esse modo luta e fuga. E aí a gente sempre, né, fala sobre isso. O teu corpo tá se preparando porque ele acha que tem um leão atrás de ti. Não é a hora de sentar, comer, fazer boa digestão, até mesmo evacuar, Candice. Se a gente parar para pensar, nós precisamos estar relaxados para evacuar. Porque nesse modo luta e fuga, estou aqui no vaso, né, sanitário e respondendo mensagem, e geralmente são coisas realmente desafiadoras da vida. É o Não, e mesmo trabalho. quando a gente tá, tipo assim, vai no banheiro, tá? Vou dar um exemplo. Vai no banheiro e vai ver videozinho, tá? Tu Uhum. não tá respondendo mensagens, tu tá, tipo assim, teoricamente tu tá relaxando. Mas pro teu cérebro, tu tá aberto ao mundo externo, tá? Tu tá se conectando, tá? Enquanto tu tá evacuando. Agora eu quero saber quem é que gosta de fazer cocô aberto ao mundo externo, entendeu? A gente gosta de Exato. fazer, de evacuar na nossa intimidade, entendeu? Já não gosta que ninguém fique nos Exato. olhando. Só que pro nosso cérebro, a gente tá com outras pessoas ali, né? A gente não tá sozinho. Então, a gente manda duas mensagens conflitantes. Numa, olha só, tá na hora de fazer cocô, e a outra mensagem é, estou relaxando aqui com outras pessoas. E deu o corpo disse assim, não, se tem outra pessoa junto, não vou sair de jeito nenhum. Exato. Olha quanto esse tema ele parece assim, puxa, mas celular e saúde intestinal, o que elas estão querendo trazer hoje no podcast? A gente só deu um pequeno spoiler do que a gente vai conversar aqui hoje, né, Candice? Mas vamos começar então com o celular na mesa, tá? Por que tu acha que é tão ruim? Eu também acho que é ruim, todo mundo sabe, mas por que tu acha que é tão ruim celular na mesa? Então, Candice, isso na verdade é claro que vou falar aqui a minha opinião pessoal, mas também baseado no que hoje os estudos mostram, né? Primeiro que o nosso cérebro, ele não é multitarefa. O cérebro do ser humano, ele é unitarefa. Eu consigo fazer uma tarefa de cada vez com atenção plena. Se eu estou fazendo duas tarefas ao mesmo tempo, essa atenção ela fica alternada. Então, se eu estou comendo, mastigando e estou usando a tela, a minha atenção um pouco está sentindo o gosto e um pouco está na tela. Mas claro que a tela ela é muito mais estimulante, então a tendência é que fique mais tempo a atenção ali. O que acontece? Se eu como sem prestar atenção, eu acabo. A tendência é eu comer rápido, é eu mastigar rápido. Por quê? Nós sabemos que na vida corrida, para a maior parte das pessoas, o comer rápido é o hábito dela. Então, se nós não estivermos prestando atenção, o que o teu cérebro vai fazer? Ele vai usar aquela mensagem, aquele circuito que já está pronto, que é 1, 2, 3, engoliu. O 1, 2, 3, engoliu. automático. 1, 2, 3, engoliu. Exatamente, porque na verdade o hábito é isso, são comportamentos que nós fomos fazendo repetidas vezes ao longo da vida até que se tornou um hábito. E quando se tornou um hábito, é sinal de que o cérebro ele formou um circuito, ele sabe fazer isso sozinho. Não precisa dar grandes comandos para ele, porque ele já sabe. Então, para nós mastigarmos a comida, triturarmos, eu sempre digo para os pacientes, o nosso tubo digestivo ele é incrível, incrível. Porém, ele tem uma particularidade. A etapa mecânica da digestão só tem um lugar que é feito, que é na boca. Nós temos ali depois, né, que nós deglutimos o alimento, metros e metros de intestino, tem ação de uma série de substâncias, tem a participação do fígado, da vesícula, do pâncreas. É incrível. Não é por nada que nós escolhemos essa especialidade tão encantadora. Que a gente gosta de estudar. No entanto,
No entanto, não tem mais nenhuma outra parte que faça essa etapa mecânica. Então, se eu não triturar bem o alimento, o que vai acontecer? Eu vou, ao deglutir, ao engolir, ele vai estar em pedaços grandes. E aí, o estômago, ele é um órgão muscular. Ele não tem dente. Eu sempre gosto de mostrar a imagem do estômago para os pacientes quando chegam no consultório se queixando de estufamento, de distensão. O estômago não tem dente, ele é um órgão muscular, o formato dele é semelhante a uma bolsa. E o que ele vai fazer? Quando chega, né, o alimento, nós já comentamos aqui, ele faz como se fosse um escaneamento para entender o conteúdo daquele bolo alimentar. E se estiver em pedaços grandes, a digestão vai ser muito mais demorada. Por quê? Porque ele vai ter que produzir, vai depender do ácido clorídrico, que é o ácido que o estômago produz, para triturar esse alimento. Porque enquanto ele não estiver um tamanho minúsculo, ele não pode passar para a próxima etapa, que é chegar lá no intestino e aí seguir o processo de digestão lá. Então, o comer rápido atrapalha muito, mas não é. Antes nós achávamos que era só só o estômago que sofria. Hoje a gente sabe que para o intestino também é ruim, porque muitas vezes, se nós não mastigamos bem, pode passar alimentos que não foram adequadamente triturados e chegar lá no estômago e dificultar o processo de absorção. Não, e outra coisa, quem dá o start para a digestão intestinal é a digestão gástrica. Então, o que acontece? Quando começa a digestão gástrica e aquele bolo começa a chegar no intestino, que dá o start para a digestão intestinal. Então, se a gente não faz uma boa digestão gástrica, a gente não faz uma boa digestão intestinal também, porque essas coisas elas estão linkadas. Então, a gente precisa fazer uma boa digestão gástrica para o intestino também fazer uma boa digestão. A gente não consegue, tipo assim, não, meu estômago funciona mal, mas meu intestino compensa. Não existe essa compensação. Porque tu precisa do ácido gástrico para dar o start, para começar a digestão intestinal, né? Exato, eles atuam em sinergia, né? Um Isso. depende do outro. E isso é algo que nós não faz muitos anos que a gente tem clareza do quanto o nosso corpo ele é integrado, do quanto um hábito, por exemplo, de comer rápido, impacta em todo o meu sistema digestório. E aí vem, então, quando nós estamos comendo com a tela, a gente tende a comer mais rápido. Por quê? Porque para comer devagar, nós precisamos ter atenção plena. O que é atenção plena? O corpo e a mente no mesmo lugar. O meu corpo está aqui e o meu pensamento está aqui, nesse lugar, saboreando, degustando, e aí dá aquela vontade de engolir mais um pouquinho. E vai até que você sinta que o bolo alimentar está realmente em pedacinhos pequenos a ponto de poder ser deglutido. Pois bem, e aí, então esse é o primeiro malefício. Segundo, quando nós estamos usando a tela, nós não estamos atentos aos sinais de saciedade. O nosso corpo, de novo, ele é perfeito. Nós temos só um hormônio que é produzido, que se chama grelina, que sinaliza que nós estamos com fome. Por outro lado, o nosso intestino produz pelo menos 6 hormônios. O mais conhecido é Não, o guria, GLP-1. mais. Pelo menos, esses são os mais É, conhecidos. cara, O eu acho que são mais de GLP-1, 10, eu acho que são mais de 10, eu não sei se são mais de 15 hormônios de saciedade que a gente tem. É uma olha só, eu loucuragem. vou precisar atualizar essa informação, mas eu É, sabia pelo menos 6, que GLP-1, PYY, a própria colicistocinina e assim vai. Pois bem, o que acontece? Nós sabemos que demora um tempo para o intestino liberar esses hormônios da saciedade. Se nós comemos rápido, normalmente nós comemos em menos tempo. Nós mastigamos pouco, desculpa. Normalmente a gente come em menos tempo e muitas vezes não dá esse tempo necessário para produzir o hormônio da saciedade, ele não acontece. Ou seja, se eu estou lá comendo com a tela, eu não estou prestando atenção, eu estou hiperconectado no mundo e desconectado do momento. Eu como rápido, eu justamente mastigo pouco. E aí, em 5 minutos, eu já estou me sentindo estufado. Só que muitas vezes, em 5 minutos, eu comi mais do que eu realmente precisava. E aí vem tanto o desconforto quando a gente come em excesso, quanto também mais uma questão que muito tem acontecido no consultório,
é a dificuldade das pessoas em perder peso. E aí isso leva à gordura do fígado, né? Nós não somos endocrinologistas, nós não tratamos diretamente a obesidade, porém, no nosso consultório, vem muitos pacientes com esteatose. Esteatose pode acontecer em magro, sim, mas é muito raro. Esteatose, na maior parte das vezes, qual é a origem? É a síndrome metabólica, que tem tudo a ver com a obesidade, com o aumento da gordura abdominal. Então, isso seria o segundo malefício. O terceiro é justamente como a Candice falou no início do podcast. Eu só vou interromper que, na verdade, assim, a maioria dos estudos mostra que demora mais ou menos uns 15 minutos para o hormônio da saciedade, os primeiros começarem a fazer efeito ali no cérebro. Então, se a gente come ali em menos de 10 minutos, realmente a gente nem deu tempo para ainda esse hormônio fazer efeito. Então, até essas coisas de... Tá falando de obesidade, se fala para o paciente quando ele vai repetir, para ele esperar um pouquinho para ver se vai dar vontade de repetir ainda ou não. Porque às vezes, como ele comeu em menos de 15 minutos, ainda não veio a saciedade, se eu esperar um pouquinho, já vai ficar bem. Tanto que às vezes a gente vai repetir, a gente bota comida no prato, quando a gente começa a comer, a gente pensa, putz, não devia ter me servido, né? Não tô mais com fome, né? Você disse... Porque a gente não deu esse tempo. Perfeita essa tua colocação. Tem uma recomendação dos japoneses, eu não sei se você assistiu aquele documentário das Blue Zones, como viver até 100 anos. Os japoneses têm isso na cultura deles, de sair da mesa quando está 80% saciado. 80%. Então, é muito interessante isso que tu tá falando, por quê? Porque muitas vezes, eu poderia comer mais um pouquinho, mas tu espera um pouco e tu realmente não precisa. E aí tu te sente bem ao longo do dia, é muito diferente de quando tu comeu mais do que precisava. Então, é muito importante nós estarmos atentos aos sinais de saciedade. Puxa, será que eu vou comer mais um pouquinho? Não, mas eu não preciso. Se eu tô aqui compartilhando a minha atenção com a tela, não vou estar atento. E esses sinais são muito tênues. É que nem a vontade de evacuar, muitas vezes é um sinal muito, assim, muito discreto. Se eu não estou atento ao meu corpo, se eu não estou atento o que está acontecendo aqui no meu mundo interno, eu não vou me dar conta que o meu intestino está mandando o sinal que é hora de evacuar. Eu vou justamente bloquear esse sinal e aí, às vezes, demora 2, 3, 4 dias para o intestino novamente comunicar. Às vezes ele até desiste, né? De tanta pessoa bloquear, ele desiste. E aí, a terceira questão que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa é o quanto esse excesso de estímulo, e nós não somos contra. Se nós temos esse podcast é graças ao advento da comunicação. Hoje tem tantas coisas boas que nós temos com acesso ao celular, à internet. Porém, o que nós estamos trazendo aqui hoje é que, dependendo do horário que você usa, ela pode ser ruim. Essa ferramenta pode ser ruim para a sua saúde. Por quê? Nós sabemos que cada vez mais ali a gente está recebendo uma quantidade muito grande de informação. O nosso cérebro, por mais que nós estamos no século XXI, mas o nosso cérebro, a formação dele, ele é muito parecido lá com o cérebro do início da humanidade. Então, assim, mas a quantidade de informação que hoje chega, o nosso cérebro, ele não evoluiu como a tecnologia. Então, a gente está recebendo uma quantidade de informação muito grande. E aí, o que acontece? O nosso cérebro, com esse monte de estímulo. Eu estou aqui comendo e vendo um monte de videozinho. E não é só vídeo, porque eu estou assistindo vídeo, mas aí já está entrando notificação do WhatsApp lá da empresa, e isso ativa, como nós falamos antes, o sistema de alerta. E não é hora do simpático estar ativado, que é esse modo do estresse. Não é hora. Só de tu falar, e olha só que loucura, só de tu falar isso, eu, pensei no negócio e já fiquei nervosa. Entendeu? Só de tu falar, eu já pensei de, assim, a pessoa comendo e começar a entrar aquelas mensagens de WhatsApp e já me deu um embrulho no estômago. Exato. Só de imaginar a cena. Exato. Então, terceiro ponto.
você vai estar com o sistema simpático ativado, o que vai atrapalhar muito o funcionamento do estômago, do intestino e também a tua saúde mental naquele momento. Deveria ser um momento de relaxamento. E o uso da tela, ela nos convida a fazer o contrário, a nós estarmos alertas. Por mais que pareça, é só um videozinho, só um meme, você está ali com atenção e alerta àquela informação que você está recebendo. Então, os estudos realmente mostram que aumenta a ansiedade, sim. O nosso cérebro, ele fica cansado, porque parece que eu tô aqui relaxando. Você não está relaxando, o cérebro está processando. E outra questão que faz muito mal para o cérebro é toda hora tá mudando de assunto, né? Eu tô aqui assistindo 30 segundos um meme de futebol. Aí 30 segundos uma coisa lá de saúde. Aí 30 segundos tu não para e pensa, o cérebro não consegue processar, ele só fica vem aquele festival de informação. Então, Yuri, eu acho que tem ainda um quarto, tá? Que é o tipo de comida que a gente come quando a gente está distraído, né? Então, e tem estudos mostrando que quando se está com telas, e daí entra o celular e entra a TV também, tá? Mas a TV faz menos mal que o celular na hora da refeição, mas entre os dois. Mas quando a gente tem alguma distração, a gente come mais carboidrato e mais gordura, tá? Menos proteína e menos frutas, verduras, menos fibras. Então, além, né, de tudo isso que tu falou, ainda tem essa parte do tipo de alimento que a gente come. Que a gente come alimento, normalmente, que tem uma digestão mais rápida, mas que engorda mais. E mais uma questão, como a gente está desatento, o cérebro não processa o sabor da comida. É tão interessante, e ao mesmo tempo tão paradoxal. Muitas vezes os pacientes com esteatose, eles me dizem assim, doutora, é que eu gosto muito de comer. Gosto muito de comer. E eu sei que o meu ganho de peso é porque eu gosto muito de comer. Quando nós começamos a conversar e eu entendo, né, passo a entender o comportamento alimentar, ele me traz que come muito rápido, eu ajudo eles a entenderem que faz sentido, ok, você gosta de comer. Mas então, você gosta de comer, eu presumo porque você gosta de sentir o sabor da comida. E onde a gente sente o sabor da comida? Onde? Em que lugar? É depois que a gente engoliu? É na língua? É na língua, é na boca, é na fase oral, é na mastigação. E nós precisamos prestar atenção. A gente sabe que quando a gente dá a primeira mordida, a primeira vez que o alimento tem contato com a boca, a gente sente mais. Depois vai se acostumando, as papilas gustativas, né, os receptores vão sendo daí saturados e a gente tem que prestar atenção para continuar Por isso que sentindo o o gosto. primeiro gole, a primeira mordida é ser melhor, né? Exato, porque os receptores estão todos ali livres. E aí aí tu vai comendo, e eles vão saturando, e tu precisa prestar atenção para continuar saboreando a comida. Senão, tu só sentiu a primeira mordida e deu. Então, eu ajudo os pacientes, né, a parar e pensar, mas faz sentido, eu gosto tanto de comer. Faz sentido eu comer rápido e não saborear cada garfada, sempre em busca da próxima? Então, veja quanto nós temos que pensar, refletir, e é um hábito que nós, mundo moderno, adquirimos e a gente nem se deu conta dos malefícios. Até porque, de novo, momento da refeição é momento de autocuidado. O que é autocuidado? É qualquer atividade que não tem ninguém que possa fazer pela Estela. Isso é autocuidado. Alguém pode comer por mim? Não! É o momento onde eu estou nutrindo o meu corpo. E essa é a minha, eu digo, né? É minha responsabilidade nutrir o meu corpo. O que acontece hoje, à medida que eu uso tela, no momento da refeição, não estou me dedicando e não estou realmente usando o meu tempo de autocuidado da melhor forma. Eu estou usando o tempo de autocuidado para o trabalho, por exemplo.
E aí, claro, vai Sim. chegar ao final do dia, tu vai estar exausto. Por quê? Porque o momento que era para descansar, relaxar minha mente, saborear a comida, sentir prazer, eu simplesmente eu pulei ele. E tu não acha triste, assim, quando tu tá num restaurante, alguma coisa, daí na mesa do lado tá o pai, a mãe, a criança e cada um no seu eletrônico? Muito, E muito. eu fico triste, sabe? Eu também. E às vezes eu vejo assim, esse comportamento, muitas vezes os pais, claro, a gente sabe, não é julgar, a gente sabe o quanto hoje nós temos uma agenda lotada de compromisso, a gente sabe que a gente está sempre devendo resposta no WhatsApp para alguém. Eu sou a rainha de Ah, eu às eu vezes vou. respondo 2 semanas depois com maior vergonha. Exatamente. Mas o que que eu entendi? O WhatsApp não é urgência. Se é urgência, a pessoa me liga. Então eu precisei parar e refletir. O WhatsApp não é para urgência. O WhatsApp é para esperando que, tipo e-mail. Ah, daqui, se a Candice puder me responder amanhã, tudo bem. Eu fui realmente adotando essa prática. Se eu preciso que a Candice me dê a resposta hoje, eu vou lá e ligo para ela. Só que nós nos desacostumamos a ligar para as pessoas, né? Uhum. Então, e muitas vezes no restaurante, as famílias, elas não conversam mais. Como nós já falamos isso no outro episódio. Então, nós também perdemos isso na medida em que a gente está com tela, a gente não está interagindo. E nós somos seres sociáveis. E principalmente esse convívio do dia a dia. Esse convívio da gente se ver de verdade, se tocar, E conversar. agora, até eu quero dar uma dica para os restaurantes, entendeu? Porque eu entendo que para eles ter o cardápio físico é pior, tá? Só que eu sou uma pessoa que eu não gosto de pegar o celular na mesa. E daí agora só tem os QR Code, então eu sou obrigada a pegar o celular para ver o cardápio. Tá? Verdade. E isso é, tipo assim, ó, me dá uma raiva desgraçada. Já sento e já me dá uma raivinha. Porque eu quero deixar o celular na bolsa, mas eu sou obrigada a pegar ele para ver o cardápio. Então, eu acho que, tipo assim, tu pode ter em QR Code, mas tu poderia ter alguns físicos para quem não quer pegar o celular, né? Eu vou me fazer de Ontem, louca da próxima vez e vou dizer que eu não levei o celular. Eu não vou levar mesmo. Eu vou chegar, eu tô sem celular. muitas vezes eu não levo e deixo na bolsa, né? Tu já tinha Uhum. falado isso que tu costuma deixar na bolsa, porque o nosso cérebro, ele ficou tão viciado e usar o celular libera tanta dopamina que porque se a gente tá com ele ali, quando vê a gente já tá mexendo. E aí a gente já se distraiu e aí ao invés de conversar com quem tá do nosso lado, a gente já tá lá no mundo virtual. Então, realmente eu acho a melhor forma quando eu trabalho essa parte do gerenciamento do estresse, né, estabelecer o horário de usar o celular. Eu tenho no consultório, eu tenho uma caixa que eu entrego para os pacientes, para eles guardarem o celular ali, nas horas que a gente estabelece, né? Ah, eu vou usar o celular até às 8 da noite. Então ele guarda, porque precisa esconder. Não, Porque o é isso nosso aí. cérebro, em função, como eu disse, libera dopamina, ele já quer, né? Ele quer. Ele é que nem a criança vendo doce, ele quer. E aí, muitas vezes, a gente precisa esconder para ele não lembrar do celular. Porque se ele ver, não adianta botar virado para baixo. Se ele vê o celular, ele já, no automático, isso já é um comportamento que já virou hábito. Então já está lá automatizado, não precisa pensar. Quando vê, tu já tá com o celular na mão, tu tá divagando, já se passaram 3 horas do teu dia e tu nem viu. Então, isso de deixar o celular na bolsa, como a Candice falou, de não levar o celular, é muito importante. Bom, agora vamos para o segundo ponto. E celular e banheiro? O que você acha sobre isso? Esta é outra pergunta que faz parte hoje da minha anamnese. A anamnese é a conversa, né, quando nós estamos conhecendo o paciente, especialmente os pacientes com sintoma intestinal. Como é que é o momento de ir no banheiro? E é impressionante. Eu não pergunto isso, Guria. Impressionante. É com certeza mais de 50%. É. Mais de 50% das pessoas, como eu disse, né? Eu não tenho exatamente esse é meu relato pessoal aqui de consultório.
Não li nenhum estudo a respeito, acho que ainda não tem, porque é tudo muito ainda novo, né? Mas a maior, e essa é independente da idade, desde adolescente, adulto jovem, adulto já, né? Já mais seus 60, 70 anos, todas as faixas etárias acabaram incorporando esse hábito de levar o celular para o banheiro. E qual é o malefício disso? Primeiro, nós sabemos que quando nós estamos no celular estamos no banheiro usando o celular, nós ficamos mais tempo no vaso sanitário. E quando nós ficamos mais tempo, muitas vezes a gente força, né, acaba forçando e acaba favorecendo o surgimento de hemorroidas, porque aumenta a pressão na região, né, ali do reto e do ânus. Então, os estudos mostram que enquanto você usa a tela, você fica, na verdade não é a tela, né? Na verdade a tela é o fator, na verdade não é a tela, é o tempo que eu fico sentado no vaso. Ele não deve ser mais do que 5 minutos, por exemplo. E aí as pessoas ficam lá meia hora, 40 minutos. Então, é muito ruim para a saúde, principalmente da região ali do reto, do ânus. Pode gerar complicações como hemorroidas e outras disfunções nessa região que a gente chama de assoalho pélvico. Que mais? Uma coisa que eu parei para pensar recentemente. Nós sabemos que tem posições ideais para evacuar, ou seja, que facilita a descida do bolo fecal. O mais conhecido é colocar um banquinho e erguer os pés em torno, né, um banco de 10 centímetros, uma elevação de 10 centímetros, para favorecer lá no final do intestino. Nós temos como se fosse um S, que é o sigmoide, e depois é o reto, tem uma curva. E tem um músculo que está envolvido e que nós precisamos, dependendo da posição desse músculo, essa descida pode ser mais difícil. E nós sabemos que quando nós colocamos um banquinho, facilita a descida do bolo fecal. Mas tem uma outra posição que eu acho que no dia a dia é muito mais prática, que é fletir o tronco para frente e colocar os cotovelos sobre os joelhos. Ou seja, você não fica num ângulo reto, o ângulo de 90 graus no vaso, você fica no ângulo, o teu corpo faz um ângulo de 45 graus. Só que com o celular as pessoas não fazem isso. O celular a pessoa fica lá 90 graus, zapeando, e o corpo e o intestino que lute. Outro ponto importante. O banheiro, quando nós estamos evacuando, a gente sabe que é um lugar de contaminação. As fezes são altamente ricas em bactérias, vírus, arqueias, protozoários, tudo isso, tudo aquilo que compõe a nossa microbiota intestinal, ela está se renovando. E claro que a gente sabe que a maior parte das fezes, a composição é água, depois vem as matérias orgânicas e inorgânicas, mas tem sim contaminação, muita. O que acontece quando eu estou lá evacuando usando o meu celular? Acaba, claro, óbvio, tu precisa das tuas mãos para limpar, e aí começa a contaminar, tu contamina o aparelho, aí depois tu leva o aparelho para a mesa, e come com ele. Aí tu leva para a mesa, para a cama. Vejam só se faz sentido. Acho que a pandemia nos mostrou o quanto é importante nós cuidarmos da higiene das nossas mãos. Mas isso já tem estudo mostrando, né, a presença de bactérias fecais nos celulares, né? Com certeza. Então, tanto aumenta ali, né, a contaminação no ambiente do banheiro, mas também tu leva isso para outros lugares. Isso é o que a gente chama de contaminação cruzada, né? Tu vai disseminando essas bactérias por onde tu vai passando. Então, certamente o banheiro não é lugar do celular. E eu acho que o terceiro ponto é mais ou menos o que a gente estava falando antes também, que o celular ativa o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é o nosso sistema de luta e fuga. A gente não para fazer cocô enquanto está fugindo de um tigre, né? Então, assim, quando a gente está com o sistema de luta ativado, os movimentos intestinais cessam, tá? Eles cessam e falam assim: agora corre.
corre, corre ou luta, mas corre, tá? Então, assim, não existe, assim, essa coisa da gente fazer, tipo, o corpo relaxar para fazer cocô quando a gente está com o sistema nervoso simpático ativado. Então, é isso aí. É fisiologia na veia. Exato. E é parar e pensar, Candice. O que nós fizemos aqui no podcast é para, pensa, reflete sobre as tuas escolhas. Eu sei que na internet está cheio de pílula mágica, está cheio de fórmulas mágicas que prometem melhorar sua saúde intestinal, que prometem, tenha boa digestão tomando esse pool aqui de. Não é, como eu disse, né? A suplementação não é que a gente não seja contra, mas o problema é você não cuidar de, não fazer o que tem que ser feito e achar que aquele tratamento é o que tem que resolver. Então, como tu falaste, para nós termos boa digestão, para o nosso intestino funcionar bem, nós precisamos sim trazer para o momento da refeição a pausa, né? E principalmente dessa velocidade gigante de pensamentos que o digital nos traz, né? A gente está aqui acessando, os pensamentos, a mente da gente, ela fica sobrecarregada de informação e aí a mente não para. E a gente precisa parar. Para ter boa digestão, nós precisamos parar. Para evacuar bem, nós precisamos parar. E tem mais uma coisa em relação a levar o celular para o banheiro. Já te deu conta que o momento do banheiro é o momento do ócio? Mas é Aí que não, hoje em dia as pessoas, elas linkaram o ócio com o celular, guria. não tem mais ócio. Não tem E o mais ócio. ócio muitas vezes é o momento produtivo da pessoa. É o momento que daqui a pouco, tô lá de boas, como, né? Daqui a pouco, olha só. Olha só, hoje eu não fiz meu exercício ainda, tá? Vou sair daqui, vou botar um tênis e vou lá caminhar. É no ócio que tu para e pensa, olha só. Tu consegue trazer a consciência. Se não, no automático, tu trata o teu corpo que nem um robô. E aí vem, né, no século XXI, nós somos a sociedade do cansaço, a sociedade da autoperformance, multitarefa, a sociedade do cansaço. Um cansaço. Quantas vezes a gente escuta isso? Doutora, eu tô muito cansada. Doutora, eu tô muito cansada. No final do dia, como é que eu me sinto muito cansada? Me sinto que nem uma planta murcha. Mas será que eu estou conseguindo, nos meus momentos que seriam de descanso, eu estou realmente descansando? Ou aquele momento de descanso, ele já não é mais? Ele já não tem mais esse fim. E o momento da refeição né? Para mim, o momento que eu paro, sento para degustar minha refeição, depois com calma preparo meu chazinho, sento, tomo meu chazinho com calma. 1h30, eu não abro mão. 1h30 é o tempo que eu tenho para o meu almoço. Para mim isso é inegociável. Mas eu não... Aí que está, né, Candice? Mas quando a gente tem que trazer consciência, porque quando vê, né, o meu cérebro já está lá no trabalho. Não, e na verdade, assim, a gente ainda faz o nosso horário. Tem gente que não faz o seu horário, tá tudo certo. Mas aí tem que se adaptar, né? E daí tu vai usar aquela meia hora que tu tem de almoço para olhar o celular, então não almoça, entendeu? Sabe? Aí Se tu que quer ficar está. olhando o celular naquela meia hora, é melhor tu nem comer, porque daí depois daquela meia hora, tu vai ficar reclamando que tá estufada, que tá com azia, que tá com má digestão. Aliás, tu tá mesmo, de verdade, Claro! né? Não, Tá mesmo com má digestão, é verdade. Porque naquela meia hora que tu devia estar comendo com calma, resolveu ficar olhando o celular. A gente também, assim, ó, eu acho que cada pessoa tem o livre-arbítrio. Tu pode fazer o que tu quiser, né? Agora a gente também tem que pagar nossos boletos. Tu faz o que tu quiser, tá tudo certo. Mas vai ter consequências, né? sabe uma coisa que eu comecei a fazer? Nós temos o hábito de almoçar em casa e na maior parte dos dias eu não tiro meu celular da bolsa. Eu também Às não. vezes deixo ele lá no carro. Eu deixo ele lá na garagem, no carro, porque daí eu sei que se ele estiver por ali de novo, gente,
Eu sou ser humano igual a todo mundo, o meu cérebro também tá viciado. Se eu vejo o celular, quando vejo, eu já tô olhando, já tô vendo coisa do trabalho, enfim. E então eu já percebi assim, o Mas é, celular na hora da refeição, eu deixo ele dentro da bolsa, deixo ele dentro do carro, e Mas por assim. isso que eu falei o negócio dos restaurantes, um QR Code, entendeu? Porque eles Uhum, obrigam o celular a ficar em cima da uhum, mesa, que eu acho muito ruim, sabe? Quando tu é obrigado a pegar o celular para ver o cardápio, tu obriga o celular a ficar ali em cima da mesa, sabe? exato. Eu acho super ruim isso mesmo. E, e tem a questão do impacto do celular no sono, né, Candice, que é o É, isso ia terceiro. entrar agora, né? Porque assim, ó, Perfeito. tipo, 70% da população acho que tem distúrbio do sono, né? E tu tava falando antes do negócio do cansaço, que eu acho que tem muito a ver com isso também. Não tem como uma pessoa que dorme mal e dorme pouco ser, tipo, a pessoa pode falar, ah, não, eu sou super ativa, coisa e tal. Mas assim, ó, o cérebro tá cansado. Às Tá vezes, cansado. às vezes é até aquela coisa que nem de criança, que tu tá tão cansado que tu começa a ficar meio elétrico, assim, né? Mas dormir mal, eu acho, pelo menos assim, tá no top 2 de causas de cansaço de fadiga crônica, né? E hoje a gente vê que o celular está muito associado com isso, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse tema. Então, esse é um outro hábito que a população tem. Eu digo a população, eu não vou dizer que eu nunca use o celular na cama, é muito raro, cada vez menos. Para mim, 9 da noite eu coloco meu celular no modo avião e eu já programo o despertador e realmente não tenho mais esse hábito, mas eu já tive. O que que acontece? O celular, ele emite uma luz de espectro azul. Então, o nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, a gente às vezes só pensa nele quando vai viajar, né? Mudar o fuso horário. Ai, porque o meu relógio biológico se desorganizou, porque eu estou indo viajar para fora do Brasil. Mas o nosso relógio biológico, ele funciona o tempo inteiro. Então, e quem regula esse relógio biológico é realmente o hormônio cortisol e a melatonina. E aí, o principal sinalizador, se é hora de liberar cortisol ou melatonina, é a presença ou ausência da luz natural, que é uma luz de espectro azul, que é a luz da rua. O que que acontece? As telas, especialmente o celular, a luz que ela emite é de espectro azul. Então, o nosso cérebro ele fica confuso. À noite, o que que é o esperado? À medida em que começa a escurecer, começa a diminuir a luz natural, cessa a luz natural, começa então a aumentar a melatonina e baixar o cortisol. Quando à noite, 10 da noite, eu tô lá pronta para deitar, no WhatsApp, com a exposição da luz do celular, essa luz azul tá penetrando na minha retina, tá chegando lá no meu cérebro, ele tá achando que é de dia. E aí o que que acontece? Diminui a produção de melatonina e aumenta a do cortisol, que é esse que nos deixa alertas. Aí os pacientes, às vezes, quando eu vou explicar isso para os pacientes, às vezes eles me dizem assim, doutora, mas o celular até me dá sono. Eu até, assim, ok, tudo bem, concordo, entendo que isso é que a ciência mostra, mas o celular me dá sono, eu durmo com a tela do celular. E o que que nós sabemos? A pessoa até pode pegar no sono, mas como impacta na produção de melatonina, é um sono leve, é um sono com É tipo vários aquela cesteada de despertares. tarde. Exato. É um sono onde você tem mais dificuldade de atingir os estágios mais profundos do sono. É um sono que não é de uma qualidade boa. Então, o ideal, segundo as recomendações, é não usar tela pelo menos 1 hora antes de dormir. Eu achava que era até 2 horas, sabia? É, depende da sociedade. Tem Ah, algumas que são tá. 2 horas mas pelo menos eu costumo trabalhar com os pacientes o seguinte: a nossa meta é não usar a tela 2 horas antes de dormir. Porém, normalmente a gente começa com 1 hora antes e tem algumas sociedades que falam pelo menos 1 hora antes. O ideal é 2 horas antes, mas pelo menos uma. Então, como nós falamos aqui, o celular atrapalha muito a qualidade do sono. Mas não é só isso.
como eu disse, e a Candice também é como eu, nós gostamos muito de conversar com as pessoas. O que eu fui entendendo, e também na minha experiência pessoal, também como eu digo, né, o que eu vejo no meu consultório, eu vejo acontecendo na minha casa. Se começa o casal, cada um com seu celular, na hora de dormir, que seria a hora de conversar, né? Nós sabemos, principalmente os casais com filho, quanto é difícil ter um momento do casal. O momento de dormir é o momento do casal. O que está acontecendo hoje? Cada um no seu celular. E isso, então, está afastando os casais. E aí, eu começo a ter problema no meu relacionamento. O que acontece com o meu intestino? É óbvio que impacta. Nós sabemos que as conexões sociais, né, os relacionamentos, eles impactam muito na nossa saúde digestiva. Se eu vivo, né, tô com um relacionamento tá difícil com meu marido, meu casamento não tá legal, ou para os homens não tá legal, né, essa conexão com a esposa, enfim, não tô conseguindo ter diálogo. Como é que o intestino não vai reagir a isso? Especialmente as pessoas com intestino irritável. Então, também tem, claro que primeiro a gente pensa na qualidade do sono. E a qualidade do sono é muito importante, principalmente para a saúde da microbiota. Mas também o impacto nas conexões sociais. Então, celular ao lado da cama também não é um bom... Pode até ficar como despertador, mas que ele não deve ser usado como entretenimento. Não, e outra coisa, né, gente? Daí, tá, tu botou do lado da cama. Daí tu tem aquelas coisas de, tipo assim, acender a tela quando recebe mensagem, né, de WhatsApp. Daí teus grupos são tudo loucos e ficam mandando mensagem na madrugada e tua tela fica acendendo a madrugada inteira. Não tem como dormir bem. Não tem, impossível. E a outra coisa que eu acho, isso eu percebo comigo. E eu já tem algum livro que eu li que eu não lembro qual é que foi. Talvez tu saiba me explicar melhor. Porque é o seguinte, a gente tem, assim, quando vai juntando glutamato no nosso cérebro e vai, eu acho que também ao longo do dia vai diminuindo um pouquinho a dopamina, a gente fica com mais dificuldade em tomar decisões difíceis e conseguir se limitar de coisas. Então, por isso que de tardezinha, quando a gente está fazendo dieta, é mais difícil seguir a dieta no final da tarde do que no início do dia. Fazer exercício, para mim, que não gosto, é mais difícil de tardezinha do que no início do dia, que no início do dia eu tenho mais energia para conseguir fazer coisas que eu não gosto. Tem a ver com a adenosina, né? A adenosina tem a ver com sono também, né? Isso aí. E daí, de tardezinha, é tudo mais difícil. O que eu percebo comigo. Durante o dia, se eu pegar o celular, eu olho ali, eu entro no Instagram para ver um negócio, tá? Querendo ou não, a gente tem que usar o Instagram da parte profissional também. Entro ali para ver um negócio, vejo lá, tá, saí. Se eu pegar o celular na cama de noite, eu fico 1 hora olhando o videozinho. Exato. Eu fico assim, parece um zumbi, é um zumbi, tá? Um zumbi total. Daí quando eu vejo, passou 1 hora. E eu pensei, cara, eu tenho que acordar cedo amanhã de manhã. E eu fiquei 1 hora sem fazer absolutamente nada. Só que o meu cérebro, ele tipo assim, desconecta. Ele desconecta. Exato. Porque assim... Candice, exato. Falei. Quanto mais cansado tu estás, mais propenso é para você ficar lá divagando nas redes sociais. Recompensa rápida, né? Por isso que a gente gosta de comer mais besteira. Exato, né? Exato. E na verdade, o teu corpo não tá. Aí de novo vem, para e pensa: o que eu tô precisando agora? Tô precisando é descansar. Tu precisa ter atenção para te dar conta. Na verdade, não tem que estar mexendo. E é interessantíssimo. Muitas vezes nós estamos viajando para Pelotas, para minha cidade de origem, e aí eu tô com sono, eu digo pro meu marido, eu vou pegar o celular, porque daí eu dou uma despertada, porque daí eu não quero dormir na viagem, quero ficar de... Mas começa, né, a ver a paisagem, dá aquele relaxamento, ou ler um livro, dá aquele relaxamento, ai, que sono. Aí tu pega, não, só um pouquinho, agora eu vou fazer o contrário, vou pegar o celular para ficar alerta. E é impressionante o quanto tu fica lá mexendo no celular, é como se o teu sono fosse embora por um tempo. Mas é claro que a gente não descansa, é muito pelo contrário. Então, nós somos mais propensos a ficar usando e dessa forma, sem intenção, divagando, quanto mais cansado,
nós Eu estivermos. chamo de forma zumbi, entendeu? Exato, É forma zumbi. exato. Porque parece que assim, que não tem pensamento inteligente, mas nunca tenha muito pensamento inteligente aqui em cima. Mas parece que não tem pensamento inteligente nenhum daí, entendeu? Isso que tu está falando é muito verdadeiro. Então, nós, de novo, mais consciência para os momentos de autocuidado, né? E o sono é também um momento de autocuidado, assim como a refeição, assim como o momento de ir no banheiro, assim como a hora de dormir, do descanso. Ninguém pode fazer pela gente. Então, é o momento da Estela cuidar da Estela. E isso não deve ser compartilhado com atenção para a tela. Por quê? Porque nós não vamos estar cuidando de verdade do nosso corpo. E, consequentemente, se eu não cuido bem do meu corpo, eu não vou conseguir me sentir com saúde. É que assim, a gente esquece, a gente se acha muito evoluído, assim, né? Mas a gente esquece que, bom, o Homo sapiens está aqui, sei lá, uns 400 mil anos. O Sapiens sapiens está aqui uns 200 mil anos, pelo menos. E os eletrônicos estão aqui há 80 anos, talvez, tá? Um pouquinho mais, Acho que né? menos até, né? Não, desde a década de Que foi 50 a gente tem TV dentro popularizado. de casa, né? E daí a gente se acha super evoluído, mas o nosso cérebro, ele demora muito para evoluir. E a gente continua sendo animal. Então, animais têm que comer, animais têm que dormir, animais têm que fazer cocô, né? Uhum. A gente continua sendo animal. Não adianta a gente se, tipo assim, se achar mais do que a natureza. A gente não é, a gente faz parte. E uma coisa que eu, né, para finalizar o podcast de hoje, Candice, que eu gostaria de deixar, né, de mensagem, eu tenho refletido muito sobre o tempo. Como será que o tempo está passando mais rápido ou será que eu estou passando mais rápido por ele? Isso foi a indagação de um livro que eu li no ano passado, da jornalista Isabela Camargo. Foi um livro muito interessante que ele me ajudou a parar e refletir sobre o meu tempo. Porque, na verdade, o que é o meu tempo? É a minha vida. Afinal, a vida é o tempo que transcorre do dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer. E à medida em que eu fui me dando conta, puxa, mas realmente parece que o tempo está passando mais rápido, mas será que não é a minha agenda hoje, que ela tem muito mais tarefa e compromisso do que eu, ser humano, consigo, e eu, Estela, para conseguir dar conta dessa agenda, eu precisei acionar o modo máquina de viver? E aí eu me dei conta que, com certeza, a minha agenda estava incompatível com os momentos de pausa. Teve um determinado momento da minha vida que eu vi que realmente eu não conseguia mais ter 1h30 para o meu almoço, eu tinha que fazer as minhas coisas, enfim, e sempre com muitas, né, sempre devendo alguma coisa para alguém, e eu entendi que naquele modo máquina que eu estava entrando, onde eu, né, de multitarefa, o que estava acontecendo? Eu estava me tratando meu corpo que nem uma máquina. Aí vem, come rápido, toma banho rápido, vai no banheiro rápido, tudo rápido, 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 rápido. Para quê? Para sobrar tempo para dar conta das 500 tarefas, né? Para E sobrar tempo para o mundo, para os outros. pro mundo, então rápido e no celular, para resolvendo, para, ai, vamos lá, mais uma, check, 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 check. Só que nesse modo máquina de viver, o que que acontece? Eu começo o quê? A não me amar mais, porque a gente não ama uma máquina, né? Eu não amo uma máquina. Então o que eu comecei a perceber? Que eu tratava o meu corpo que nem uma máquina, eu já não amava mais esse corpo, então daí tu não cuida da forma como deve. Eu sempre digo para os meus pacientes, quando eu estou trazendo essa reflexão para a consulta, quando o teu filho era pequeno, quando o Henrico era pequeno, né? Tu dava comida para ele assim, que nem muitas vezes, né? Tu sabe que eu não tenho o hábito de comer rápido, mas enfim, que a gente sabe que a maior parte das pessoas era assim que tu alimentava o teu filho? Não. Na hora do banho era assim? Rápido, rápido, vamos. Não, doutora, eu ia com calma, conversando, sentindo o cheirinho do sabonete. E por que que com ele era assim? Porque eu amo meu filho, porque eu cuido do meu filho. E por que que tu faz isso contigo? Então, eu deixo essa reflexão para o nosso podcast. Como é que eu estou cuidando de mim? Será que eu estou cuidando do meu corpo com amor, com carinho, com atenção? Ou será que eu estou simplesmente tratando ele como uma máquina? Se você
acha que está tratando o corpo como uma máquina, pare e pense. Uma máquina, quando não serve mais, a gente vai lá e troca, né? Mas você pode trocar o seu corpo. Gostaria, assim, de encerrar este nosso 39º episódio, Ah, eu Candice. acho que é, guria. 39º episódio. O nosso objetivo foi justamente convidar vocês a pararem e refletirem. Pensar. Exato. Então tá, né, pessoal? Estelinha, teus contatos. Vocês me encontram no Instagram. O meu é Stella Marini Gastro. Sempre falo que é Stella com S mudo. E o meu é candicefrume.gastro. E a gente também tem Instagram do GastroTalks, né? Que é o GastroTalks _, que tem, assim, uns videozinhos curtinhos. E vocês podem daí escrever sugestões, a gente aceita, né? Perfeito. Então tá, pessoal. Até a próxima. Beijo, Até a Stella. próxima. Até mais. Tchau, Tchauzinho. tchau.